Olá, tudo bem com você? Eu sou Geraldo Magela, sou pastor aqui da comunidade Adventista Terceiro Ato. E hoje nós teremos uma entrevista muito especial. Está conosco aqui o pastor Chaguri, pastor que tem formação teológica no Mackenzie. Ele estará conduzindo, apresentando um amigo, uma pessoa muito especial, e você vai com certeza curtir muito a entrevista. Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, na graça e paz de Deus. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial, um grande amigo. Estamos aqui com um padre adventista Marcos. E vocês vão entender o porquê padre adventista. É ou não é? Querido amigo pastor Chaguri e aqueles que nos acompanham, é uma alegria, uma honra estar aqui. Muito obrigado, que bom. Até que fim chegou o momento de a gente bater um papo, conversar, que bom, trocar uma ideia. Estava muito distante esse período aí, com a pandemia, complicou um pouco, mas agora nós já podemos conversar um pouco. E você tem uma história linda, uma história maravilhosa, que creio que é uma história que deve ser repartida, proclamada, uma história de fé, de ministério. Para quem não sabe, eu falei padre adventista porque o Marcos, ele foi padre da Igreja Católica e se tornou adventista. Hoje é membro da nossa igreja, frequenta a igreja do Riacho Grande Centro. E aqui estamos com ele, um grande sujeito, uma pessoa com alto conhecimento, especialista na área de ciências políticas, especialista na área de geografia, história e teologia. Um grande homem e um homem de Deus. E eu tenho o prazer de tê-lo como ancião da minha igreja. A alegria toda minha de estar compartilhando nessa experiência de fé, de encontro com Deus, da verdade, que aos poucos Deus foi me conduzindo e ao mesmo tempo esclarecendo, e de estar nesse momento aqui de bate-papo com os nossos irmãos que estão nos acompanhando, irmãos e irmãs, essa experiência que pode também tocar na vida deles. O prazer é nosso. Eu tenho certeza que é o prazer do pastor Magela, que nos concedeu a oportunidade, a Ju, que é a grande entrevistadora aqui do nosso programa, né? E que também logo estará conosco aqui pela graça e paz de Deus. Mas conte um pouco da sua história, do seu ministério, a sua biografia, como tudo iniciou, essa vocação ministerial que você tem, essa vocação social, de onde você veio, como surgiu a tua vida religiosa. Todos nós somos seres de história, todos nós temos uma história, não é verdade? E assim, vou percebendo o agir de Deus, e nós vamos percebendo que Deus age na nossa história, age na história humana, né? E não é diferente na minha vida também, perceber como Deus agiu, e Deus age a todo momento na minha vida. Pois bem, pastor, nasci em uma cidade lá no extremo norte de Minas, chamada Espinosa, uma cidade lá na divisa com a Bahia. Pequena. Né? Uma cidade de porte médio. Tem Porte muitas médio. Zonas rurais. Zona rural. Isso. Então, como venho deste ambiente, dessa cidade de porte médio, uma cidade mineira, podemos ver que a presença religiosa católica se faz muito presente lá. Então, eu nasço nesta cidade ali, e devido a algumas questões familiares, eu sou criado por minha avó. Né? Com 3 anos começo a frequentar a casa da minha avó, né? E vou dos 3 aos 10 anos. E ali, sendo criado pela minha avó paterna, Dona Isalina, que tenho certeza que vai estar assistindo essa nossa experiência de fé, ela transmitiu uma das maiores riquezas que ela tem, Jesus Cristo. Isso ela transmitiu com a vida, uma mulher analfabeta. Mas eu digo católica, né? E eu digo que foi a minha melhor teóloga, né? Analfabeta, mas que falava de Deus, da realidade do céu, através da vida. Católica, ali eu via desde pequeno minha avó, como diz no linguajar católico, rezando o texto. Era sagrado, todos os dias, 18 horas, nós como netos nos reuníssemos ao redor da avó para rezássemos a oração do texto. Também vivíamos a agricultura familiar. Até hoje persiste ainda esse tipo de economia naquela região. As pessoas têm um pedaço de terra, plantam e depois vendem no comércio. Minha avó tinha esse pedaço de terra ali.
que interessante. Você sabe, você falou agora aí que ela foi a maior teóloga da sua vida. Me lembrei de Agostinho. Ele fala que a maior teóloga da vida dele foi a mãe. Mônica, a mãe. Muito bem lembrado, porque faz a gente refletir, né? Às vezes a gente está pensando que encontra Deus propriamente nos eruditos da teologia, mas encontramos Deus nas pessoas simples da vida religiosa, né? Isso é tremendo. E aí você viveu nessa cidade, viveu com a sua avó, se mantinha através da agricultura, frequentava a igreja católica, e esse surgimento, assim, o desejo de se tornar um padre, o desejo de se colocar na missão, de viver esta questão eclesiástica saborosa na sua vida. Como aconteceu isso aí? Pois bem, pastor. Como eu disse, né? Esse ambiente familiar era muito religioso, impregnado de uma religiosidade muito grande. Como eu falei, que como vivíamos a agricultura familiar, então, quando pedíamos chuva, orando aos céus, pedindo chuva. Se nós queríamos uma colheita boa, nós fazíamos a oração. Tudo era impregnado da vida religiosa católica presente naquele espaço. Mas antes do chamado vocacional para o ministério sacerdotal dentro da Igreja Católica, o importante é ressaltar da experiência de Deus. Isso eu digo para todas as pessoas e que eu tenho a oportunidade de falar do meu testemunho. Antes de ser chamado para o ministério, eu tive encontro com uma pessoa que transformou, que deu sentido à minha vida. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele que me fez encantar por sua causa, pela sua proposta de vida, né? De ir pelo mundo, anunciar esse evangelho em um mundo às vezes tão carente de amor, de esperança, de significados. Então, quando eu vi que Jesus tinha uma proposta de vida, que Jesus dava sentido à vida, e ainda isso, desde pequeno, eu sentia, vale a pena seguir Jesus Cristo. O importante, sobretudo, é ter experiência de Cristo, essa experiência que transforma, que renova a nossa vida e que dá sentido à nossa existência. E aí, com 10 anos, eu venho morar com minha mãe, aqui no interior de São Paulo, porque no auge do corte de cana, minha mãe veio junto com meu pai, e nós íamos para o interior de São Paulo, mas minha mãe e meu pai não tinham experiência religiosa. E aí, com 10 anos, eu fui bater na porta da casa das vizinhas, perguntando, a senhora vai na igreja? E ela dizia, eu sim, vou na igreja. Aí eu acompanhei aquelas vizinhas para ir na igreja. Aí eu falo a importância da experiência de fé, porque eu poderia dizer, meus pais não vão na igreja, eu também não vou. Fica em não casa. É verdade? Eu fico em casa. Mas uma vez que a gente é impactado por um amor maior, que é a de Jesus Cristo, um encontro pessoal com Jesus Cristo, que dá significado à nossa vida, a gente pode passar por maior dificuldade que for, a gente enquadra nesse projeto. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, você não era apenas um católico nominal, você estava interessado em se aprofundar dentro da religiosidade católica e buscou essa informação, buscou essa ajuda com pessoas ao lado da sua casa, né? Exatamente. E ali, pastor, com aquelas senhoras, com 10 anos, eu ganho a minha primeira Bíblia. Gosto sempre de ressaltar isso. A Bíblia foi de fundamental importância para mim, porque até então minha avó era analfabeta, não sabia ler a Bíblia. Claramente ela ensinava Deus do modo dela simples, né? Mas ali com 10 anos eu recebo na catequese a minha primeira Bíblia. Foi o primeiro encontro que eu tive com Jesus através das Sagradas Escrituras, e aquilo me abre os olhos, me dá um entendimento bastante, mesmo com 10 anos, mas com 10 anos eu conseguia dimensionar as Sagradas Escrituras. Então, com 10 anos eu comecei a ler Gênesis, não entendia nada de Apocalipse, e era assustador aquelas imagens, né? Mas eu ganhei, e a cada dia eu me aprofundava nas Sagradas Escrituras. E ali eu comecei a me engajar com a vida eclesiástica ali, não é verdade? Com o dia a dia da paróquia, tudo. Eu brinco, né, que eu só não celebrava missa. Mas os demais eu fazia de tudo, estava em todas as pastorais, movimentos, era um católico autêntico, não era ele que dizia que era católico, mas era um católico autêntico, e ali. E nesse inteirinho, né, na minha adolescência, eu recebo um livro, né, nesse inteirinho, ter uma vida religiosa, católica, formativa, né, depois eu também, com 12 anos, pastor, eu já liderava o meu bairro. Eram os grupos bíblicos, hoje na Igreja Adventista, os pequenos grupos, se reúnem uma vez na semana, né, para ler as Sagradas Escrituras, meditar. Com 12 anos eu era já o coordenador do meu bairro, do estudo bíblico. Nós líamos as Sagradas Escrituras, meditávamos e orávamos ali. Então já tinha essa experiência, essa vivência religiosa, né? E ali na minha
pré-adolescência, né? Eu encontro numa semana de evangelismo da Semana do Calvário, e é importante ressaltar isso, uma senhora, né? Me entrega, e aí eu descobri o nome dela esses dias recentemente, conversei com ela e fui muito grato a Deus pela vida dela, que ela me entregou um livro chamado O Grande Conflito. Você está de brincadeira? Ela passa ali é? de frente da minha casa, né? Eu estava ali, sempre gostei de ler, desde jovem sempre gostei de ler, né? Como Senhor, as bibliotecas é meu paraíso, né? Gosto de estar ali. E aí eu estava lendo ali, e ela passa, e como na minha cidade, no interior de São Paulo, uma cidade pequena, 5.000 habitantes, todo mundo me chama por Marquinhos até hoje, né? Ela passa e fala assim: Marquinhos, eu sei que você é católico, mas toma esse livro, e quando você tiver a oportunidade, você leia. Extraordinário, hein? Exatamente. Aquele livro chamado Grande Conflito foi o caminho que permitisse que hoje eu estivesse aqui de frente do Senhor, relatando essa minha experiência. Você viu o que é a obra de Deus, a maneira como Deus ele atua na vida de uma pessoa, né? A gente costuma dizer que o nosso Deus é um Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro, né? Ele é o alfa e o ômega, a palavra de Deus nos diz. Quer dizer, ele vê as coisas antecipadamente e viu ali já o caminho para você se tornar um adventista do sétimo dia, passando em sua casa, alguém inspirado pelo Senhor, iluminado por Deus, e entregou um livro, o livro Grande Conflito, escrito por Ellen White, um material fantástico, e você leu esse livro, e ali já foi se familiarizando com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. Então ela me entrega esse livro, O Grande Conflito, e como sempre gostei de ler, aquele livro ela já me entregou, eu falei, deixa eu ler. Era semana, lembro até hoje, do evangelismo da Semana do Calvário. E deixo aqui, né, para os que estão nos acompanhando, como Deus age nas simples coisas. Um livro impactou a minha vida. E às vezes a gente pensa que, será que um livro vai fazer na vida de uma pessoa, Sim. né? Então aquelas mulheres, instrumento de Deus, tenho certeza disso, né? Entrega aquele livro e fala: Marcos, quando você tiver oportunidade, você leia. Eu começo a ler aquele livro, né? E sobretudo atrás daquele livro tinha uma propaganda da TV Novo Tempo, né? Tinha uma propaganda lá da TV Novo Tempo, eu interessei por aquele livro, e eu falei, quem é essa senhora que escreveu esse livro? Que igreja é essa? Que doutrinas são essas, né? Para mim, novo até então, né? Não, ouvia falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não tinha uma profundidade. Que igreja é essa que ainda, né, guarda o sábado? Né? Para mim, todos os cristãos em várias denominações eram o domingo. Mas que igreja é essa? Que eu até chamava até certo tempo, pejorativamente, os adventistas de judaizantes, cristãos judaizantes, né? Não tinha entendimento que hoje eu tenho. E aí eu falei, vou assistir esse canal dessa televisão. Ali ligo na Novo Tempo. 2 programas me chamam muito a atenção. E ali eu começo a assistir essas programações e começo claramente, né, assistindo algumas programações, sempre gostei de história, então Evidências do Dr. Rodrigo sempre me chamou a atenção. Exatamente. E o Na Mira da Verdade, do Leandro Muito Quadros, bom também, né? Claramente eu não, naquela época não concordava com muitas coisas, né? Mas eu gostava, aprendi a ler e eu via, é uma igreja séria. Até então você ainda não estava no seminário. Não, ainda não estava no seminário. No interior ali. Exatamente. E aí eu falo também, né? Como Deus usou da literatura um livro, Deus usou da mídia, como Deus pode usar outras pessoas que estão nos assistindo aqui através desse nosso bate-papo aqui. Então, eu vou acompanhando a Novo Tempo, né, as programações e tudo, já que na minha cidade até hoje ainda não tem uma igreja adventista do sétimo dia. E ali eu começo a acompanhar. E aí eu falo, né, como Deus leva a igreja naqueles lugares que ainda não tem. Sim. A TV Novo Tempo cumpre esse papel, né? E nós somos responsáveis, eu, o Senhor, todos nós hoje somos responsáveis por essa causa de levar o evangelho eterno através desse meio. Verdade. E me diz uma coisa, antes, história linda, maravilhosa, emocionante, eu fico imaginando a senhora que te entregou o livro ao saber que agora você é um adventista do sétimo dia. A obra de Deus, ela é loucura, né, para os homens. Coisa tremenda é a obra do Senhor. E foi na sua vida, hoje você está aqui conosco pela graça e poder de Deus. E você estando ali na sua cidade, nessa cidade do interior do estado de São Paulo, uma cidade pequena, depois de ter conhecido a mensagem, assistindo
alguns programas da TV Novo Tempo, e isso não criou um certo conflito, porque você, no catolicismo, lê um livro, O Grande Conflito, que é um livro que, de certa forma, traz temas próprios que mexe com a espinha dorsal do catolicismo, né? E, além disso, você vivendo a religiosidade católica, a família católica, a avó católica, as crenças populares existentes, né? Que nós vemos no interior que essas crenças são fortíssimas, né? No interior do estado de São Paulo, Minas Gerais e todo o Brasil, né? As crenças populares. Isso não gerou um certo conflito, e agora o que eu faço? Eu sigo a minha vida religiosa, católica, eu mudo de uma vez aqui. Então, dentro desse parâmetro, como é que surgiu, vivendo esse conflito, creio eu, como é que surgiu esse desejo de ir para um seminário católico? Então, acompanhando ali a programação e vendo que, de fato, eram informações sérias, eram informações importantíssimas, aprendi muito na TV Novo Tempo, com a igreja, alguns materiais que depois fui recebendo, né? Mas aí, durante esse período, né, não teve um acompanhamento, eu também não procurei um acompanhamento específico nesse período, né? E aí surge a chamada vocacional, né? Você começa a envolver, engajar demasiadamente na igreja, já vão falar, você não quer ser padre? Né? Uma das coisas que pergunta, né? Você fica demasiadamente dentro da igreja e tudo mais. E aí eu tenho uma experiência de namoro, e aí, por fim da experiência de namoro, eu falo, não, vou para o seminário, se fez uma experiência de namoro, agora vou fazer uma experiência de seminário. E ali eu entro no seminário menor, na cidade de Fartura, uma cidade pequena no interior de São Paulo, quase divisa ali com o Paraná. Né? Isso, Conheço. bem divisa ali, perto do Paraná. E ali eu vou para o seminário. Nesse primeiro momento, dizer assim, olha, se eu gostar eu fico, se eu não gostar eu vou embora, né? E ali eu começo a ter um contato maior, né, com as doutrinas católicas, de esclarecimentos de algumas doutrinas. Eu acabo fazendo essa experiência que se estende por um bom tempo, né? Acabo entrando no seminário menor, termino o ensino médio, depois vou para os cursos de filosofia, teologia, e ali eu acabo nesse período, né, de período formativo, que nós sabemos que dentro da Igreja Católica, como também na própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, é muito importante os estudos teológicos, né? É um detalhe importante, na Igreja Católica, ela tem 2000 anos de estudo, né, de teologia. Sim. Eu fiz o meu mestrado na PUC, uma universidade católica, conheci alguns padres ali, e o conhecimento que os padres têm é um conhecimento fabuloso, né? O aprofundamento teológico é fortíssimo. Exatamente. Então, é uma das... na formação presbiteral, né, que a Igreja Católica requer muito a questão formativa, né, intelectual. Sempre gostei de estudar, né? Então, aproveitei essa oportunidade também de aprofundar muitos estudos. Temos uma das melhores bibliotecas do mundo, principalmente as PUCs, as Pontifícias Universidades Católicas, têm bibliotecas enormes de grande aprofundamento. Então, eu passo por esse período formativo, né? Depois também vou fazendo em algumas cidades, sou transferido para Juiz de Fora, e assim em diante, vou para Brasília. E ali, durante todo esse período de formação, também é bom ressaltar, e o pastor Geraldo Magela me faz lembrar disso, né? Fui de uma congregação fundada por São Vicente de Paulo, uma congregação específica para cuidar dos pobres, e ao mesmo tempo de dar uma formação teológica popular. Então nós aprendíamos teologia na faculdade para que a gente pudéssemos passar de forma mais facilitada possível, né, para a população e assim diante, e também dessa sensibilidade social da caridade evangélica. Falando de pastor Magela, o grande amigo, pastor Magela tem um grande conhecimento do catolicismo, viveu dentro do catolicismo, muito bem lembrado. A experiência religiosa dele no catolicismo é muito forte. Você que ainda não teve a oportunidade de conversar com o pastor Magela sobre o catolicismo, é uma oportunidade de procurá-lo, tem um grande conhecimento, conhece toda a estrutura da igreja, não somente dentro desse contexto teológico, mas aquele contexto eclesial, pastoral, né? É formidável. E daí você... Eu acabo entrando no curso que é a chave de uma crise maior, né?
Todos nós temos crises existenciais, temos problemas e tudo mais, não, onde nós edificamos, construímos, né? E aí ao mesmo tempo vai forjando o nosso caráter também, nós vamos aprendendo e tudo mais. E claramente passei por todo esse período formativo dentro da Igreja Católica, nós sabemos que tem uma disciplina muito grande, formação, e ali começo a cursar o curso de graduação em História. Eu falei assim, agora eu quero fazer o curso de História. Sou liberado pelos meus superiores para estar fazendo esse curso de História. E ali vou me aprofundar um pouquinho na história da Igreja Primitiva. Sempre gostei da Igreja Primitiva, Atos dos Apóstolos, ali em diante. Depois vou fazer uma especialização em literatura paulina. Gosto muito desse período da formação da igreja inicial ali. E ali, estudando nos documentos da igreja, na faculdade, eu encontro um pouquinho, e aí começa a crise de algumas doutrinas que não católicas hoje, que não fazia parte do cânon doutrinário, podemos assim dizer, da igreja primitiva. Que foram doutrinas depois que foram sendo desenroladas com o passar do tempo, mas que não tinha nenhum teor bíblico e nem apostólico, podemos dizer. E ali há algumas doutrinas que são a linha dorsal, podemos dizer, ali da Igreja Católica, que é o fundamento da Igreja Católica, começa a me chocar com a história que eu estudava, principalmente a questão ali, podemos dizer, da transubstanciação, por exemplo, quando o padre pronuncia sobre o pão e sobre o vinho, isto é meu corpo, isto é meu sangue, Então, houve essa questão aí também, a questão da confissão auricular, um sacramento para a Igreja Católica, não fazia parte da Igreja primitiva, que depois foram construídos com o passar do tempo, e que algumas doutrinas houve uma influência política muito grande muito também, forte, principalmente nos primeiros concílios, os 5 primeiros concílios da Igreja Católica. E isso faz com que, a partir da história e a partir da Bíblia, eu começo a entrar dentro dessa crise eclesial. Esses 5 primeiros concílios, de certa forma, eles são estruturantes da igreja, Exatamente. Hoje, o que nós temos de igreja católica, em grande parte, nós temos uma convivência com esses 5 primeiros concílios da igreja. Agora, esses conflitos são conflitos religiosos, conflitos doutrinários, teológicos, esses conflitos que começaram a mexer com o seu emocional, de repente, com a sua ideia de igreja, visão teológica, isso, de alguma forma, você compartilhou com a igreja ou você guardou isso para você? Sim, uma vez que eu acabei me aprofundando, porque peguei a história, peguei as Sagradas Escrituras, e na Igreja Católica tem um dos 3 pilares da Igreja Católica como doutrina é a tradição, tradição, magistério e Sagradas Escrituras. Eu coloquei as duas para dialogar, e muitas coisas não batiam com as Sagradas Escrituras e tudo mais. E uma vez eu repassei isso aos meus superiores, esse momento, porque uma vez que se pede que cada padre católico tenha um acompanhamento espiritual com outro sacerdote, que possa relatar as suas dificuldades no ministério. Então, eu tinha um diretor espiritual onde todos os meses, segundo o costume católico, eu confessava e também relatava a dificuldade do ministério. E uma dessas dificuldades ali, eu já estava em Belo Horizonte, Minas Gerais, tive essa dificuldade e relatei para o meu diretor espiritual essa dificuldade que eu estava tendo através dos estudos bíblicos, através do estudo da história, que não estava concordando com algumas coisas da Igreja Católica até então. Não foi fácil, pastor, porque você foi criado em um ambiente, desde a sua juventude, você foi levado a crer nisto, mas uma vez que você, inspirado por Deus, tenho certeza disso, você vai procurar aprofundar. Por isso é importante a gente aprofundar as nossas doutrinas, as Sagradas Escrituras principalmente, a levar a ler as Sagradas Escrituras e dizer se de fato isso condiz a partir da palavra de Deus. Então, uma vez que eu esclareci isso, foi um período de muita dificuldade, porque quanto mais eu aprofundava, mais eu via que doutrinas eram mais humanas do que bíblicas. Que coisa. E me diz algo, quando você foi se aprofundando e observando estas diferenças com relação à palavra de Deus, à Bíblia, você já informou que isso, de certa forma, chocou emocionalmente você. Agora,
como é que você tratou esse tema de forma pessoal? Foi com oração, comunhão com Deus, ou você decidiu que isso não é para mim? Como é que foi? Me conta aí. Devido à minha formação, sempre a vida de oração é fundamental, né? No seminário nós oramos muito, né? No linguajar católico rezamos muito, né? Tem as orações principais pela manhã, tarde. Então, a minha vida sempre foi, até hoje, com a graça de Deus, a vida de oração, de intimidade, de comunhão com Deus. Então, sempre prezei pela minha vida espiritual a partir da comunhão com Deus. Então, sempre procurei, a partir das próprias Sagradas Escrituras, fazer uma leitura orante da Sagrada de Deus para superar esse momento de crise. Tenho certeza que todos nós, digo e repito, nós passamos por momentos de dificuldades. Você que está nos acompanhando pode estar passando por alguma dificuldade, seja no seu ministério, na sua família, seja em qualquer outro sentido. O importante é nunca perdermos a comunhão com Deus. Isso é importante, né? Como eu disse no início dessa nossa conversa, eu fiz a experiência com uma pessoa, Jesus Cristo. Isso é importante. Todos nós precisamos fazer experiência com Jesus Cristo. Só ficar dentro da igreja não é fundamental. O importante é nós termos experiência com uma pessoa, o Verbo eterno, Deus. Uma vez que nós fazemos esse encontro com Ele, né, a nossa vida ganha sentido. E por mais que sejam as nossas dificuldades, como eu atravessei ali na crise do meu ministério, e como eu atravesso nos dias de hoje também meus momentos, é a partir do que? É Ele que dá sentido à minha vida. Ultimamente, me acompanha muito o Salmo 42. E me acompanhou muito o Salmo 42 nesse momento. Porque está batida a minha alma? Porque está entristecida? Onde está o teu Deus? E eu sempre dizia com o salmista, orava com o salmista, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Amém. Você sabe que você falou de oração, me lembrou algo muito interessante. Vocês aí que estão nos assistindo e meditando nas maravilhosas palavras do nosso amigo Marcos, trouxe algo que me fez refletir em relação à sua pessoa. Quando eu estive te visitando, eu me lembro que você me apresentou um cronograma de oração durante o dia. Isso me chamou muita atenção. Eu nunca tinha visto isso. Eu oro pela manhã, oro pela tarde, oro à noite, oro antes das refeições, mas aquele cronograma me chamou muita atenção. Eu tirei uma foto, me lembro, tirei uma foto e levei para casa, apresentei a minha esposa. Ela ficou assim, ao ver, ela ficou chocada. Nossa, que interessante, né? Não encontro nem palavras para o espírito que irradiou da vida dela quando ela viu aquilo. E eu estou colocando aquilo em prática na minha vida. Amém. E um dos temas ali desse cronograma que eu achei muito interessante é aquela hora que você tem, que é a hora do silêncio. Sim. Que você chama essa hora de... exame de consciência. Exame de consciência. Que fantástico. Quando chega um determinado momento da noite, você se desliga de tudo e ali você entra em contato com Deus e faz um exame de consciência do seu dia, né? Coisa linda. Essa experiência de exame de consciência, ela é proposta, é uma tradição dos monges, né, monástica, aonde, segundo a tradição, e claramente faz parte para a nossa vida espiritual, né, algo de bom, que como se fosse a última oração da nossa vida, porque você vai dormir, você não sabe se vai ter vida no outro dia, na verdade. Então aquele momento é você avaliar o teu dia. Como foi o teu dia? Desde quando você acordou, como foi seus afazeres? Você pedir perdão a Deus pelos erros, pelas falhas, comprometer com a causa de Deus, para que caso no outro dia você tenha vida, você possa cumprir esses propósitos que você fez. Então, antigamente os monges, se tinha, e vai ver-se muito na iconoclastia católica, alguns santos com algumas caveiras perto deles. Sim. Né? Isso quer dizer o quê? Esse é meu fim, essa é a minha vida. E quando o monge ia fazer o exame de consciência, essa última oração da noite, ele fazia isso de frente da caveira. Por que ele fazia isso? Eu sou finito, eu vou morrer. Por isso cesse toda a vaidade, todo orgulho, toda prepotência. Né? Claramente que esse costume não perdura hoje, mas o sentido espiritual sim, de que esse é o momento de eu avaliar todo o meu dia e comprometer com Deus, e caso no outro dia eu amanheça vivo, Ele possa me ajudar a viver bem. O que me chama a atenção no catolicismo é a teologia reflexiva que o catolicismo tem, né? A capacidade de refletir sobre o texto, colocando em prática na vida, né?
que é algo positivo que a gente tem que trazer para nós, né? Dentro da verdade que nós temos, do conhecimento bíblico como adventistas, mas podemos aplicar muitas questões reflexivas na nossa vida, para o nosso desenvolvimento. A teologia espiritual se chama lécio orante. Lécio orante, né? Ler orando a palavra de Deus. Ler orando, isso no latim, né? Isso. Lécio orante. E detalhe, agora me diz uma coisa, você exerceu um ministério o católico em quais regiões do Brasil, onde você esteve ministrando? Depois desse período, estava ali, já fui ordenado diácono, que é um dos trâmites para chegar a ser padre. Né? Um dos graus do ministério, da ordem, né? Na Igreja Católica, o ministério é um sacramento. Sim. Né? Então, eu sou ordenado diácono aqui na cidade de Mauá, que porventura e graça de Deus eu estou trabalhando lá no Colégio Adventista de Mauá, né? Envio um grande abraço para os meus alunos e minhas alunas, um colégio na qual eu sou muito feliz. E detalhe, um dos grandes professores do colégio, hein? Tem muito informações privilegiadas. Sim. Parabéns. E ali, em Mauá, sou ordenado diácono, pelas mãos do meu bispo, e sou transferido para Juiz de Fora. Desde o início do meu ministério, sempre tive ligado à educação, não consegui fugir, pastor. Então, meu bispo ao ensino. Ele falou, olha, Marcos, você agora vai para o seminário de Juiz de Fora, onde você vai dar aula de filosofia para os postulantes. Então, sou enviado para Juiz de Fora. Depois, sou ordenado padre, né, para o ministério sacerdotal, né, porque o diácono não celebra missa. O padre, sim. Uma vez que eu sou ordenado padre, eu sou enviado para Belo Horizonte, novamente, também para dar formação agora acadêmica, né? Agora para os que estão na teologia, né? Então, eu sou enviado ali para dar a aula de doutrina social da igreja, né? Doutrina social da igreja. Então, foi enviado ali para essa questão, esse conteúdo específico de doutrina social da igreja. E ali, em Belo Horizonte, que começa a aumentar as minhas crises, né, em questão de doutrina, né, que eu vou aprofundando um pouco mais. Uma vez que ordenado e sou enviado ali, exerço o meu ministério como pároco solidário, pároco auxiliar, vigário auxiliar, como se fosse um pastor auxiliar. Tem um pastor presidente principal e depois tem os auxiliares, né? E ali, como eu tinha a função de dar aula para os seminaristas, então não tinha como ficar na linha de frente no ministério. E ali, no final de semanas, quando eu podia, eu celebrava na cidade de Betim, né? Ali no bairro Calafate. Próximo do a lado, Belo Horizonte, né? É como se fosse o Santo André, aqui para quem é de São Bernardo. Sim. Do lado, né? No bairro Calafate, aonde eu prestei de finais de semanas o meu ministério ali, da qual também fui muito feliz naquela cidade, naquela paróquia. E ali, algo que me chama a atenção, né, vale a pena ressaltar, que no seminário, nosso seminário ficava de frente para a classe média alta e atrás ficava para a periferia, comunidade periférica. E a comunidade periférica não vinha até as celebrações. Isso me incomodava muito. Só a classe, né? Somente a classe média alta, né? Ou os funcionários, mas eles não vinham. Isso me incomodava muito. E aí eu lembrei das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu estava numa congregação que tinha que cuidar dos pobres, uma congregação que é missionária, né? O nome da congregação é Congregação da Missão. Nosso sentido, porque muitas vezes nós pensamos que missão é sair para ir para a África, para a Ásia. Não, missão é no nosso dia a dia, nos nossos lugares ali. Eu falei, a minha missão é aí, entrar dentro dessa comunidade e levar a pessoa de Jesus Cristo, como Ele deu sentido à minha vida, como Ele deu um colorido. Eu falo para os jovens, né? Que quando nós estamos gravando, nós estamos na semana de oração pelos jovens, digo isso para os jovens, quem coloriu minha vida foi Jesus Cristo, Ele que deu sentido, porque sem Jesus Cristo nós vemos tudo cinza, não tem sentido nenhum, mas quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, tudo ganha sentido, tudo ganha um colorido. E ali, eu falo, eu preciso levar essa experiência, né? Eu preciso dizer para esses jovens, eu também acredito em vocês, porque muitas vezes nossos jovens precisam de uma palavra de incentivo. Eu também não poderia esquecer de onde eu também venho. E aí eu acabo entrando dentro dessa comunidade, né? Claramente, entro de batina para me identificar, tudo mais. E ali eu começo a fazer um trabalho com outros pastores de outras denominações religiosas, né? De outras, até mesmo não cristãos, de outras denominações religiosas. Eu acabo fazendo um trabalho social que hoje é uma ONG lá,
né? Puxa. Iniciou, então, o meu coração ali em Belo Horizonte pulsava naquele local. Mesmo com a crise, o que me dava alento durante a minha crise era ir auxiliar. Iniciamos entrando na periferia, você sabe como, pastor? Um padre de batina com pastores jogando bola numa quadra lá toda, na palavra dos jovens, toda zoada. Né? Mas a gente falou, nós precisamos dar E testemunho. você jogava de batina. Jogava de batina. E os pastores ali jogando junto, jogávamos ali e dávamos esse testemunho. E ali, depois, claramente, a gente se estruturou, hoje é uma ONG. E durante essa crise que eu tinha, doutrinária e tudo mais, o que me consolava era o projeto social. Até que eu sou enviado aqui para São Bernardo do Campo. Aqui em São Bernardo do Campo, e você chegou também com o objetivo do ensino, né? Exatamente. Na área da educação, ensinando seminaristas, preparando para o ministério da Igreja Católica. E agora um detalhe, eu sei que você é muito dedicado a essa área social, é um dom que Deus te deu, eu observo isso na igreja, né, que nós frequentamos, igreja do Riacho Grande Centro, que com a tua chegada na igreja, a ADRA, a assistência social da igreja, houve um crescimento tremendo, né? Amém. Há pouco tempo nós recebemos lá, quantos cobertores? 70 cobertores. 70 cobertores, né, do inverno. Então, Verdade. você tem feito um lindo trabalho nessa área social. E aí, isso é um dom que Deus te deu, né? Amém. Deus concede dons a todos nós, né? E a gente tem que aplicar esses dons na obra do Senhor. E um detalhe importante, agora, como começou a sua vida no adventismo propriamente dito, né? Ali frequentando a igreja, porque quando você vem para São Bernardo, começa esse período da sua vida religiosa dentro do adventismo. O que aconteceu? Como é que foi essa decisão de deixar a batina, ser batizado? Tive o prazer de te batizar, que para mim foi uma grande alegria de ser aí um colaborador espiritual na sua vida, né? Assim como você também é na nossa vida, né? Mas como é que aconteceu isso aqui em São Bernardo do Campo? Qual foi o seu primeiro contato com a igreja aqui em São Bernardo? Como veio essa decisão definitiva de se tornar um adventista do sétimo dia? Eu quero só ressaltar, pastor, que no período da teologia, eu me aprofundei um pouquinho mais sobre o adventismo. Principalmente sim. alguns preconceitos que eu tinha contra a igreja, a partir daquele conhecimento foi cessado. Principalmente eu me aprofundei sobre o sábado, ali quando eu estava na teologia, eu precisava estudar uma igreja diferente. Como eu tinha já essa experiência do adventismo na pré-adolescência, então o pastor que me acolheu me falou sobre sábado, sobre santuário, sobre a voz profética Ellen White para nós nos dias de hoje. Então, eu acabei tendo um grande conhecimento. E mesmo assim, na faculdade, eu assistia de vez em quando escondido, né? A Novo Tempo, né? Mas aí venho para São Bernardo do Campo também, né? Não era meu desejo vir para São Bernardo do Campo, né? Porque eu queria continuar com o meu projeto social. Não queria vir, queria continuar com o meu projeto social, né? Pensava em sair do ministério, mas continuar lá com o meu projeto social. Mas na Igreja Católica tem um dos votos que se chama obediência. O meu bispo, eu falei, eu não quero ir para São Bernardo. O meu bispo falou, não estou te pedindo, não estou te mandando. Né? Então a gente tem um voto da obediência. Então assim, ele falou, obedeça o voto da obediência. Não tinha outro jeito. Né? Então eu acabo vindo e claramente venho para formar também outros monges ali na região da Balsa, né? E ali desenvolvo um projeto social também. Hoje nós temos ali na região da Balsa uma escolinha de futebol com 70 crianças, que eu ainda no Ministério Sacerdotal, envolvendo aquela comunidade também, acabei desenvolvendo. E ali, devido à questão doutrinária, eu falei, questão já em conflito, eu falo assim, por minha consciência diante de Deus e diante de mim, né, eu preciso ser honesto, né? Então eu vou deixar assim o ministério. Então eu acabo, por grande dificuldade, né, vivi a minha vida inteira imersa dentro do catolicismo, deixar o ministério. E claramente com a bênção da minha avó, isso era muito importante. Quando eu ligo para a minha avó dizendo, vó, vou deixar o ministério, ela vai dizer, a avó esteve com você quando você foi para o seminário. A avó esteve com você quando você foi ordenado diácono. A avó esteve com você quando você foi padre. A avó está com você em qualquer decisão que você tomar. Que bom, maravilhoso. Que sabedoria, não é verdade? Que sabedoria. E ali, com essa frase, eu acabo, de fato, falando assim, sair. Então, claramente, conversei várias vezes com meus superiores e, por fim, eu fiz minha carta de desligamento da Igreja Católica. Porém, eu continuo morando na região ali da Balsa e, por motivo de trabalhos, né, eu acabo mudando para o Riacho Grande Centro ali. E ali, depois de um período que eu fiquei sem nenhum local, claro que eu recebi convites, né, de outras denominações, principalmente,
dos irmãos luteranos, anglicanos, que tinham uma comunhão mais próxima ao catolicismo, mas eu não queria manter o status quo católico, porque se eu estou saindo do catolicismo por causa de questão doutrinária, deixando de dizer, né, saí da igreja católica por questões doutrinárias, não foi por nenhum motivo de confronto com superiores, nem nada disso, por questão doutrinária mesmo. E ali eu acabo saindo, venho lecionando, já lecionava quando estava no ministério, no estado, e ali eu sinto a necessidade de congregar em algum lugar. Porque a gente que foi criado sempre dentro de igreja, né, e quem costuma congregar, sabe disso na pandemia como sofreu. Sim. Não é a mesma coisa que estar com os irmãos, estar ali junto, não é verdade? E ali eu falei, gente, eu preciso encontrar alguma igreja para mim. E eu falo, que igreja aí? Não é verdade? E ali, devido ao meu perfil, né, eu tenho um perfil, eu falo assim, algumas coisas eu preciso, eu lembrei da igreja adventista. E eu passava, quando eu ia trabalhar, de frente da nossa igreja, que naquela época não tinha uma cor muito chamativa, né, que era laranja. Laranja, né? Hoje está com outra cor muito mais bonita, né? A reforma da nossa igreja, ficou graças linda, a Deus, né? linda, linda. Aquela arquitetura ficou linda, né? E Dona aqui Sheila. aproveita, isso que eu ia falar agora, aproveitar para agradecer aqui a Sheila, que tem uma mãos divinas ali. E ali eu passava de frente da igreja e eu olhava ali, Adventista do sétimo dia, e eu orava a Deus, será que o Senhor me quer aqui? Né? E ali eu falei assim, para me conhecer a igreja adventista, preciso frequentar. Mas primeiro, como eu vou lá? Vai que eu encontro um fiel que era meu lá, o padre está aqui, não sei. Mas eu falei assim, não leva... Está acontecendo com o padre. Não leva em consideração isso. Eu falei assim, é minha vida espiritual. Né? Então, eu acabo no dia 29 de julho, mandando uma mensagem no Facebook da igreja. Porque eu sabia que era um dia de sábado, mas não sabia os horários. Não estava habituado nisso, né? Nessa questão horário. Eu mandei uma mensagem, um irmão secretário na época, na Genilton, né? Responde, irmão, olha, dia 31 de julho, vai fazer um ano que eu entrei em contato, pastor. Dia 29 de julho, lembra hoje, até hoje, 29 de julho, 12:06, eu mando uma mensagem para no Facebook da igreja. E ali ele me responde, olha, no próximo sábado vai ter a escola sabatina às 9 horas e às 10 horas, mais ou menos, o nosso pastor distrital vai estar aqui, o pastor Chaguri. Aproveita e venha nos visitar. E ali no dia 31, que era o sábado de julho, 9 horas eu estava lá. As irmãs me receberam, a primeira coisa, bem-vindo, irmão, você é de alguma denominação? Claramente, não sou de denominação nenhuma, não ia dizer naquele momento, né? E aí eu entrei, vi a questão da escola sabatina, aí veio a pregação do Senhor, né, naquele dia, e eu falei assim, olha, gostei, né, uma pregação bem contextualizada, né, então, gostei, eu falei, no domingo eu estava lá, no domingo era o pastor Djavan, que ia pregar, né, foi pregar, né, todo extrovertido, todo jovem, né, eu falei, que bacana, né, e ali eu comecei a frequentar a igreja, participar ali, os irmãos me acolheram muito bem, mas nunca revelei para alguns, a não Senhor, o Senhor, o pastor Djavan, porque alguns dos nossos irmãos foi saber que eu era padre no dia do meu batismo, porque eu nunca tive essa questão de dizer eu fui padre, eu sou mais um membro que estou ali, né, que estou aprendendo, né, e ali devido ao acompanhamento do Senhor, depois eu contei que eu tinha saído do ministério, sobre o acompanhamento também do pastor Djavan, que me deu os estudos bíblicos, né, teve uma assistência espiritual, o Senhor me orientando, o pastor Vinícius, muito próximo ali, né, por fim, eu acabo no dia 12 de setembro, né, recebendo, 12 de setembro, mais ou menos nessa data, recebendo a visita do irmão Sandro, aonde me faz o convite, né, para estar para o santo batismo. Para mim foi uma surpresa, porque eu falei assim, eu já tinha uma boa caminhada, mas eu falei assim, eles não vão batizar um padre. Vai me deixar aqui, eu pensei, né, uns 2, 3 anos, quem sabe a gente pensa, né? Aí ele falou, o pastor Chaguri me envia aqui com esse convite. E eu falei, não esperava mesmo, mas eu aceito o batismo. Já devido aos estudos bíblicos, não houve nenhuma, eu acho muito bonito isso, não houve nenhuma questão de forçação de barra. Né? Durante todo o estudo bíblico, falou assim, você tem que batizar agora. Não, foi bem leve, principalmente estudamos. Naturalmente, né? Exatamente. Então, eu falei, se essa é querer de Deus e vontade de Deus, sim. E ali, na semana de evangelismo do pastor Robson Menezes, e no dia 22 de setembro, né, sobre a ministração do Senhor, eu fui batizado na igreja adventista do sétimo dia, ali na Nova Petrópolis, em nossa igreja.
E sou grato a Deus por tudo. Na Central, Na né? Central. No né? bairro da Nova Petrópolis. No bairro da Nova Petrópolis, né? E ali, por graça de Deus, louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Tenho certeza que é o agir de Deus, é o querer de Deus. Grato a Deus pela experiência que tive com Ele. É importante, e o Senhor, acho que vou ressaltar aqui, principalmente você que está me vendo, me ouvindo, me assistindo nesse momento. Como eu disse, experiência de Deus é importante em nossa vida. Você que é mãe, pai, faça isso dentro de casa. Lance a semente do Evangelho. Mas quem faz nascer, quem faz florescer é Deus, né? Como também minha avó lançou essa semente, né? Germinou e tenho certeza que está dando frutos, né? Então é importante a gente fazer essa experiência. Quando nós fazemos experiência de Deus, a gente nunca mais quer largar Ele. A gente cresce, né? Verdade. E detalhe, eu quero dizer algo para você, a gente está encerrando, mas eu quero dizer algo para o teu coração. A gente tem aprendido muito contigo, com a sua sabedoria espiritual, com o seu empenho na obra do Senhor, e para nós tem sido assim gratificante. E durante nosso bate-papo, nosso podcast aqui, eu me lembro que você falou, deixei o ministério. Você não deixou o ministério, você deixou o exercício na Igreja Católica, da função. O ministério é de Deus. Você agora exerce esse ministério na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem sido uma bênção. Amém. Eu até quero abrir aqui, eu peço permissão, eu nem pedi permissão, eu vou pedir aqui e já vou abrindo. Eu já vou avisando. Mas eu quero abrir um assunto que nós conversamos há pouco tempo, do seu desejo de se tornar um pastor adventista, né? O desejo que você tem e de ir para a faculdade de teologia adventista, fazer as matérias necessárias, são matérias distintivas da igreja, né? E ingressar no ministério adventista. Então, eu peço que você ore por isso. Então, o pastor Magela também está nos ouvindo, nos ajude com isso. O pastor Magela tem grande influência lá no colégio, aqui no campo, então pode nos ajudar com isso também. E eu tenho certeza que você será, se assim acontecer, se for da vontade do Senhor, será um grande pastor para a obra de Deus, porque você tem um dom pastoral, você tem um dom da pregação, você tem um dom do ensino, que são prerrogativas ministeriais. E isso é lindo, porque a gente vê Deus trazendo pessoas e fortalecendo essas pessoas para um ministério onde nós temos a última mensagem de Deus para a terra, a verdade presente, né? E louvamos o nome de Deus por isso. Olha, um detalhe importante, eu tenho uma curiosidade, eu vou fazer só apenas uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho, e nós vamos deixar depois para o próximo programa. Nós vamos entrar numa área mais teológica no próximo programa, né? Mas eu tenho uma curiosidade dentro de uma doutrina do catolicismo, que é uma doutrina distintiva, e ela é diferente daquilo que nós cremos, como adventistas do sétimo dia. São duas perguntas, mas eu quero primeiro tratar do estado do homem na morte, e depois a outra pergunta, eu não vou fazer agora, a gente vai deixar para o próximo podcast, que é a respeito do sábado, tá? E aí nós vamos entrar mais em questões teológicas, esse bate-papo da teologia, da filosofia, que você é um especialista na área da filosofia, você não é um curioso da filosofia, você é um especialista, um professor de filosofia. Nós vamos entrar nessa área também, e eu creio que vai ser muito bom aí para o nosso crescimento, desenvolvimento, aprendizado, tenho certeza disso. Mas, meu amigo Marcos, como a Igreja Católica entende o estado do homem na morte? Uma das doutrinas fundamentais da Igreja Católica, nós sabemos a questão da imortalidade da alma, né? A questão de que uma vez que a pessoa termina a sua peregrinação terrestre, né, a sua alma, quando ele expira o seu espírito, o seu fôlego de vida, né, cessa, algum lugar vai a sua alma, né, a sua alma. E ali temos a doutrina do juízo particular. Uma vez que a pessoa cessou a sua vida aqui, né, o homem ou a mulher, né, mas o homem no sentido geral aqui, morre, ele tem um julgamento
diante de Deus. Essa é a doutrina católica, né? O homem, a sua alma, a mulher, é apresentado imediatamente diante do tribunal de Deus, que é chamada a doutrina do juízo particular. E diante desse juízo particular, Deus dá a sentença para os 3 estágios de vida espiritual. Deus vai dizer: olha, você morreu, você foi bom, praticou todas as virtudes, né? Então você vai para o céu. A visão beatifícia, a visão de Deus. Aonde, segundo a doutrina católica, somente os santos contemplam isso. Por isso que tem esse costume aí dos católicos terem canonizações, santos, etc. Sim. Olha, você foi mais ou menos. Você foi na igreja, mas de vez em quando umas vaciladas ali, com sua mulher, aquilo, acolá, né? Olha, você foi uma pessoa boa. Você vai lá para o purgatório, né? Purgatório é uma das outras doutrinas católicas também, né? Você é uma pessoa que foi mais ou menos aqui na Terra. Então você vai purgar, você vai purificar, né? Então você vai para aquele estágio, né? Olha, você não fez nada de bom. Lá então você vai lá para o inferno. São esses 3 estágios de vida espiritual. Não é lugar como nós imaginamos e como a Idade Média colocou, devido à ignorância da pessoa também, que as pessoas pensam o céu lá em cima, lá embaixo é o inferno. São estados, né? Essa é a doutrina católica. Uma vez que o homem morre, a mulher morre, ele se apresenta de Deus e tem um juízo particular, onde são determinados esses 3 locais que a pessoa, locais, mas que são estados que a pessoa pode estar. Ou seja, a questão da imortalidade da alma, né? E detalhe que essa doutrina está mais ligada à tradição do que bíblica, né? Exatamente, isso que eu ia dizer. Agostinho, o bispo de Hipona, né, ele tem uma grande contribuição nessa questão aí, principalmente na doutrina do purgatório. Essa doutrina do purgatório não vamos encontrar nenhuma fundamentação bíblica. Não e tem, quando a Igreja Católica quer colocar essa fundamentação, ela vai para os livros não inspirados, apócrifos, sim, que é 1º e 2º Macabeus, né, que não é livros canônicos da nossa protestante. Então, nós vamos ver que a questão da imortalidade, como vai infiltrar dentro do catolicismo. Como eu disse, essa não era a doutrina dos primeiros cristãos, né? Não tinha essa mentalidade, mesmo que, aí nós vamos entrar, outras culturas pagãs tinham isso. Como entra a questão da imortalidade da alma dentro da doutrina católica? Quando existe o contato da doutrina católica com a filosofia grega. A filosofia grega, nós sabemos que acreditava na reencarnação, tinha os vários deuses e acreditava-se, inclusive um dos maiores filósofos vai dizer, né, no mundo das ideias, né? Ou seja, nós vamos ter o que? Depois que a pessoa morre, a sua alma é levado para algum lugar superior que é perfeito. Lá no que? Lá não existe imperfeição. Aqui sim, no mundo é imperfeito, mas lá nesse mundo das ideias é tudo perfeito. Lá tem um ser superior, né, na qual criou tudo perfeito. Nós vivemos aqui no mundo de imperfeições. Então, a Igreja Católica, juntando com a filosofia grega, uma filosofia pagã, que se acreditava na imortalidade da alma, e muitas doutrinas católicas são oriundas de enculturações de culturas e tradições pagãs, né, se faz esse conjunto de que depois que a pessoa morre, né, a pessoa tem a sua alma vai para algum lugar. Mas se a gente for ver, estudar, principalmente na linguagem semântica, na questão semântica, e aprofundar na Sagrada Escritura, nós vamos ver que não é isso. Principalmente nós vamos ver isso em Mateus 24, né, que quando, no retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer a separação. Mas ali, quando ele volta, ele ressuscita todos aqueles que já estiveram no estado da morte. Então não teria sentido, né, Jesus voltar e ressuscitar uma vez que a pessoa já estava lá no céu. Detalhe, eu li um livro, Os Concílios, da editora Loyola, e lá, isso é muito bem lembrado por você, ele diz o seguinte, o escritor, que a Igreja Católica ela foi introduzindo crenças pagãs dentro da estrutura da Igreja, com a tentativa de contextualizar e conquistar essas regiões do mundo. Para eles era um tipo de missão, né? Para facilitar a missão. Essa é a problemática que nós vamos encontrar, principalmente no século III, no século IV da Igreja Católica,
principalmente na Roma pagã. Uma vez que Constantino, mas outros imperadores, tudo mais, aí vem a questão do culto às imagens, por exemplo, né? E uma das questões que também na história foi um dos grandes conflitos, né? Uma vez que Roma tinha os seus vários deuses, seus panteões e tudo mais, para o grego, para o homem grego antigo, a questão da imagem era fundamental. O ver. Para nós humanos, a questão da visualização é muito importante, né? Mas ali para a religião pagã grega, né, era muito importante a questão das estátuas, das imagens. Cada cidade tinha seu patrono, cada cidade tinha sua estátua, tinha o seu protetor. Não diferencial, depois em Constantino, o número de cristãos cresce, e ali, segundo alguns dizem, a conversão, que é contestada, se de fato converteu ou não, mas quando existe essa oficialização da Igreja Católica como Igreja do Estado, como Igreja oficial do Estado e ao mesmo tempo liberdade religiosa, como aí vem um pouco a gente se chama aí, podemos dizer, um pouco de perder a essência do cristianismo. Né? O cristianismo era perseguido, o cristianismo era puro. Uma vez que mistura com a questão do Estado, de pessoas de influência, o cristianismo começa a distorcer as suas doutrinas para agradar algumas pessoas. E aí vem o culto das imagens. Uma vez que eu estou numa Roma pagã, cheia de imagens, se acreditava que só em Roma tinha mais de 3.000 imagens, só em Roma tinha mais de 3.000 imagens, né? E então, o povo cheio de imagem, como levar a mensagem, a boa nova do Evangelho? Então vamos enculturar, então vamos enaltecer aqueles que foram mortos por causa do cristianismo, e vamos tirar os deuses e colocar essas pessoas, e vamos prestar cultos a eles. Você sabe que você me fez me lembrar do surgimento do Islã. Quando Mohammed ele surge e ele chama o povo para a adoração ao único Deus, a história nos retrata que ele lutou para que o povo viesse a adorar o único Deus, porque somente na Península Arábica existiam mais de 3.000 imagens para adoração. Então era um panteão, né? Então você vê que não somente a história nos retrata que foi um período aí muito difícil, um período complicado para a religião pura, verdadeira, aquela que a igreja primitiva iniciou, né? Agora, um detalhe importante, no adventismo, você observa que é totalmente diferente, né? E criou algum conflito isso para você? Sim, uma vez que, eu aprofundando um pouquinho ali sobre imortalidade e tudo mais, querendo ou não, a doutrina da imortalidade é mais confortadora. É mais confortável. É bom você saber que uma pessoa que faleceu, seu ente querido está lá no céu, perto de Deus, né? E todo mundo que morre vai para perto de Deus, né? Pode ser a pior pessoa do mundo, está perto de Deus, né? Então é conforto isso para as pessoas. Sim, é verdade. Né? E eu quantas vezes disse para as pessoas que iam nos velórios, fica tranquila, está lá perto de Deus e tudo mais, né? Mas claramente aí você fala, não, olha, uma vez que morreu você está no estado de sono, de descanso, esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ali é uma dura realidade, né? Você fala, gente... E ali aí onde você vai pegar todos os fundamentos bíblicos, né? Aí você vem lutar, aí vem a questão bíblica e a sua consciência, o seu psicológico. Sim. Né? Uma vez que para você é confortante você dizer com uma pessoa que você amou, tal, morreu, está perto de Deus, uma vez você fala, olha, não é bem assim, está descansando, está esperando. Outra coisa, né? Nós sabemos que a Igreja Católica tem o costume de rezar para mortos. E uma das minhas Missa do sétimo dia, né? Isso, uma das minhas devoções muito grande no catolicismo era isso, né? Oferecer meus sofrimentos pela alma do purgatório, por aquele fulano, parente meu que morreu. Olha, Senhor, receba esse sofrimento aqui e purifique a pena caso fulano esteja lá no purgatório, e assim vai, né? Então, uma vez que tudo isso é colocado para baixo, né, você tem a questão psicológica, mas aí você precisa o quê? Uma vez que você encontrou a verdade, isso é importante, você encontrou a verdade, com a verdade não existe discussão. Estar ali, você está de frente. Então, uma vez que eu fui assimilando isso, estudando isso, aprofundando, como eu disse para o Senhor, não é fácil me convencer, não é fácil. Precisa me evidenciar, precisa me mostrar. Então, a partir dos estudos bíblicos, ou através de outras procuras, de outros artigos que eu fui procurando sobre
É a imortalidade da alma. A imortalidade da alma chegou sim a ser uma conclusão verdadeira, uma conclusão bíblica, que de fato, né, existe sim esse descanso, e na qual, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, Ele ressuscitarão a todos. Que é, de certa forma, também esperançoso para nós, né? Exatamente. Esperançoso, Exatamente. crer nisso. Meu amigo, você, além de ser um grande homem, uma pessoa dedicada na obra de Deus, uma pessoa inteligente, conhecedora de assuntos acadêmicos, filosofia, história, teologia, você, em especial, é uma pessoa muito próxima, uma pessoa humilde, uma pessoa que está muito próximo do outro, é um servo de Deus, né? Você não é o catedrático distante do povo, mas você é o catedrático com o povo, né? E aqui está a beleza de ser catedrático. A beleza de ser catedrático é você estar no povo, com o povo, porque essa é a função daquele que estuda, é a função de ensinar, de apresentar o que ele aprendeu, né? Trazer uma verdade e conhecimento às outras pessoas. Olha, está muito legal o nosso bate-papo, a nossa conversa. Por mim, nós ficaríamos aqui esse período todo aí batendo um papo, conversando, porque nós temos muitos assuntos, mas nós temos horário, né? Então nós temos que respeitar o horário, e os nossos queridos que estão nos acompanhando também. Mas eu quero dizer da alegria de poder estar contigo aqui. Na próxima nós vamos gravar a respeito de teologia, né, filosofia, e eu creio que vai ser genial para todos nós aí. Eu que agradeço, pastor, por estar aqui. Primeiramente, louvo a Deus por todas as maravilhas que continuamente Ele faz na minha vida, na minha história. Como Ele mesmo disse, Ele é Emmanuel, Deus se faz presente conosco, né? Então, louvo a Deus por tudo que Ele faz e continua fazendo em minha vida e na minha história. Quero agradecer também, né? A nossa vida tem que ser de agradecimentos, né? Se eu cheguei até aqui, eu teve uma história lá que de pessoas que me acompanharam. A minha avó, tenho certeza que ela vai estar assistindo, né? Então, agradecer a ela, essa mulher exemplar, essa mulher virtuosa, na qual lançou, no seu modo humilde e simples de vida, Jesus Cristo. Eu falo que a maior riqueza da minha avó, ela transferiu para mim, né, que é Jesus Cristo, né? Amém. Então, quero louvar a Deus pela vida dessa mulher, a minha melhor teóloga. Quero também agradecer o meu passado. Em momento aqui, e aonde eu dou o meu testemunho, eu digo, né, sou grato a Deus pelo meu passado, por tudo que eu recebi ali dentro da Igreja Católica, mas foi uma experiência outra que eu fiz da verdade, e da qual Deus me chamou. Então, sou grato a Deus pelo meu passado. Sou grato a Deus, né, pela minha igreja que me acolheu, a igreja do Riacho Grande Centro. Não poderia deixar aqui de frisar isso. Recebi uma igreja que me abraçou e continua me abraçando, me acolhendo. Estar ali, estou no ancianato, sou muito feliz diante dos desafios de anunciar o retorno glorioso de Jesus Cristo. Muito feliz por estar naquela igreja na qual eu digo que eu sou muito grato. Grato a Deus pelo Senhor que desde o primeiro dia esteve ali para me receber, para estar dialogando, conversando, tirando dúvidas. Quero agradecer também, está em outro campo, o pastor Djavan, né, na qual também o pastor Vinícius, são nosso capelão aqui do colégio. Quero agradecer a Deus. Quero agradecer ao pastor Magela, né, que desde quando soube do meu testemunho, passei por todas as igrejas do distrito dele, né? Muito obrigado pela confiança. Isso é confiança, pastor. Eu sempre digo, aonde eu vou falar, tenho dois grandes amigos. Uma coisa é colega, uma coisa são amigos. Pastor Chagori e pastor Magela. Aonde eu vou e falo que tenho amigos, vocês são dois citados. Muito obrigado pela confiança que vocês sempre me deram, pela confiança. Sou eterno grato por isso. Aos que estão nos bastidores aí, gratidão também por estar nos auxiliando. Também não poderia esquecer de citar aqui os meus alunos, alunas, professores e professoras do Colégio Adventista de Mauá. Vocês são muito importantes para mim. Sou muito feliz estando ali com vocês. Mas com trabalho, disse uma vez com o pastor Magela, é o ministério. Sou muito feliz com vocês. Gratidão e louvado seja Deus por tudo isso. Louvado seja Deus, muito obrigado. Professor Marcos, que a graça e a paz de Deus esteja contigo, que o Senhor continue te dando sabedoria, força, saúde para exercer a obra dele aqui nesta terra. Nós agradecemos também a você que tem nos acompanhado, a paciência de estar aqui,
mas tenho certeza que você tirou grandes lições para a sua vida, grandes lições para o seu crescimento. E espero em Deus que logo mais estejamos novamente aqui com o nosso querido Marcos, para juntos aqui compartilharmos os ensinos daquilo que se refere à filosofia, à teologia. Um grande abraço e até a próxima.